Daniel morava numa pequena aldeia, cercada por montanhas imponentes. As montanhas eram lindas, mas causavam medo em Daniel. Elas pareciam barrar o futuro, e ele não sabia o que havia além delas. Daniel frequentemente se sentia sozinho com seu medo. Ele queria ser corajoso, mas o futuro parecia assustador e desconhecido. Ele desejava uma luz na escuridão. Um dia, Daniel voltava dos campos para casa. Ele olhou para as montanhas e se sentiu pequeno e perdido. Ele sussurrou uma oração: Deus, por favor, me ajude a não ter medo. Enquanto Daniel caminhava, ouviu uma voz. Era suave, mas clara. Ele estava imerso em seus pensamentos, refletindo sobre os desafios que enfrentava. A vida não tinha sido fácil ultimamente, e ele se sentia perdido, sem direção. Mas aquela voz, tão inesperada, trouxe um momento de pausa em sua mente turbulenta. Ela dizia: Não temas, porque eu estou com você. Essas palavras ecoaram em seu coração, trazendo uma sensação de conforto que ele não sentia há muito tempo. Ele se perguntou de onde vinha aquela voz e por que parecia tão familiar. A voz parecia vir do vento. Daniel parou de andar. O vento soprava suavemente, como se estivesse sussurrando segredos antigos. Ele fechou os olhos e deixou o som do vento preencher seus ouvidos, tentando captar mais daquela mensagem misteriosa. Olhou ao redor, mas não havia ninguém lá. O parque estava deserto, e a única companhia de Daniel era a natureza ao seu redor. Ele se sentiu pequeno diante da vastidão do mundo, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de paz começou a se instalar em seu coração. Ele percebeu que as palavras eram da Bíblia. Lembrou-se de sua infância, quando sua avó lia passagens da Bíblia para ele. Aqueles momentos eram cheios de amor e sabedoria, e ele sempre se sentia protegido e amado. Sua avó as lia para ele. Ela tinha uma voz doce e calma, e suas palavras sempre traziam conforto. Daniel sentiu uma onda de nostalgia e gratidão por aqueles momentos preciosos que agora pareciam tão distantes. Eram as palavras de Isaías, 41:10. Não temas, porque eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Essas palavras, que ele ouvira tantas vezes, agora tinham um novo significado. Elas eram um lembrete de que ele não estava sozinho, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu o fortalecerei e o ajudarei. A promessa de força e ajuda era exatamente o que Daniel precisava ouvir. Ele sentiu uma nova determinação crescer dentro de si, uma vontade de enfrentar seus desafios com coragem renovada. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essas palavras eram um lembrete de que ele tinha apoio, mesmo quando se sentia mais fraco. Ele podia confiar que não estava sozinho em sua jornada. Daniel se agarrou àquelas palavras. Ele segurou a Bíblia com força, sentindo o peso e a importância das palavras sagradas. Elas eram um farol de esperança em meio à escuridão. Ele sentiu um vislumbre de esperança, como um fiozinho de luz no fim do túnel. A luz que ele tanto procurava estava ali, nas palavras que sua avó lhe ensinara. E com isso, ele sabia que podia seguir em frente, um passo de cada vez, com a certeza de que não estava sozinho. Chegou a época da colheita. O sol estava quente, e o trabalho era árduo. Todos na aldeia tinham que ajudar. Daniel estava cansado. Ele queria desistir. Mas então, Daniel lembrou-se do versículo: Eu o fortalecerei e o ajudarei. Ele sabia que Deus estava com ele. Respirou fundo e continuou trabalhando. Daniel trabalhou duro ao lado de seus amigos e familiares. Eles se encorajavam mutuamente. Juntos, eles terminaram a colheita. Daniel aprendeu que Deus dá força, mesmo quando estamos cansados, tipo quando a gente enfrenta aquele rush no trabalho. Seção 4. Enfrentando a ponte assustadora. Um dia, Daniel precisou ir à aldeia vizinha. Ele sabia que a jornada não seria fácil, mas era necessária. A aldeia vizinha tinha os suprimentos que ele precisava, e além disso, ele queria visitar alguns amigos que não via há muito tempo. O caminho mais rápido era atravessar uma ponte estreita e antiga. Esta ponte era conhecida por sua estrutura frágil, e pelo medo que causava em todos que a atravessavam. Muitos evitavam essa rota,
preferindo caminhos mais longos e seguros. A ponte era muito alta e passava por cima de um rio caudaloso. O som da água corrente abaixo era ensurdecedor, e a altura vertiginosa fazia com que qualquer um pensasse 2 vezes antes de atravessá-la. Daniel tinha pavor de altura. Desde criança, ele sempre evitou lugares altos, preferindo manter os pés firmemente plantados no chão. A ideia de atravessar aquela ponte o aterrorizava. Ele parou na beira da ponte, paralisado de medo. Seus pés pareciam colados ao chão, e seu coração batia acelerado. Ele sabia que precisava atravessar, mas o medo o impedia de dar o primeiro passo. Fechou os olhos e lembrou-se das palavras de Deus. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essas palavras sempre lhe trouxeram conforto em momentos de dificuldade. Ele respirou fundo, tentando acalmar seu coração. Respirou fundo e começou a andar. Cada passo era uma batalha contra o medo, mas ele continuava, lembrando-se das palavras de Deus. Ele sabia que não estava sozinho. Passo a passo, Daniel atravessou a ponte. Ele mantinha os olhos fixos no outro lado, tentando não olhar para baixo. O som do rio abaixo parecia distante enquanto ele se concentrava em cada passo. Manteve os olhos fixos no outro lado. A cada passo, sentia-se um pouco mais confiante, um pouco mais forte. Ele sabia que estava fazendo algo que nunca pensou ser capaz de fazer. Quando chegou ao outro lado, sentiu uma onda de gratidão. Ele havia enfrentado seu maior medo e vencido. A sensação de alívio e realização era indescritível. Deus estivera com ele, mesmo em seu medo, tipo um anjo da guarda. Daniel sabia que, com fé, poderia enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresentasse. Ele olhou para trás, para a ponte, e sorriu, sabendo que havia superado algo verdadeiramente assustador. Seção 5. Confortando um coração em luto. Certa noite, o amigo de Daniel veio até ele, chorando. O avô do amigo havia falecido. Daniel não sabia o que dizer. Sentiu-se triste pelo amigo. Então, Daniel lembrou-se das palavras: "Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus." Ele colocou o braço em volta do amigo, ofereceu conforto e orou com ele. Daniel ficou com seu amigo por um longo tempo. Eles conversaram sobre o avô e os bons tempos. Mesmo na tristeza, Daniel sentiu a presença de Deus. Ele aprendeu que Deus traz conforto nos momentos de dor, como um abraço quentinho da mãe. Seção 6. Um sorriso à sombra das montanhas. Dias se transformaram em semanas. As semanas passaram como um borrão, cada dia trazendo novos desafios e novas oportunidades. Daniel sentia o peso do tempo, mas também a promessa de um novo começo a cada amanhecer. Semanas se transformaram em meses. As estações mudaram, trazendo consigo a beleza da natureza em constante transformação. Daniel observava as folhas caírem, a neve cobrir as montanhas e as flores desabrocharem novamente. Cada mudança, um lembrete da passagem do tempo e da renovação. Daniel continuou a enfrentar seus medos, grandes e pequenos. Cada desafio era uma oportunidade de crescimento, uma chance de provar a si mesmo que ele era mais forte do que pensava. Ele enfrentou tempestades e dias ensolarados, sempre com a determinação de seguir em frente. Ele se agarrou às palavras de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras eram um farol em meio à escuridão, uma promessa de que ele nunca estaria sozinho. Aprendeu a confiar nas promessas de Deus. Em suas orações, ele encontrava paz e força. Cada momento de reflexão era uma oportunidade de se reconectar com sua fé e encontrar a serenidade necessária para enfrentar o dia seguinte. Uma tarde, Daniel estava na praça da aldeia. O sol estava se pondo, lançando um brilho dourado sobre as montanhas. Ele sentiu uma calma profunda, como se o mundo estivesse em perfeita harmonia. Ele olhou para as montanhas. Elas ainda pareciam grandes, imponentes e majestosas, mas algo dentro dele havia mudado. Ele não via mais as montanhas como barreiras intransponíveis. Elas ainda pareciam grandes, mas ele não se sentia mais tão pequeno. Ele sorriu.
era um sorriso de aceitação, de compreensão e de paz. Ele sabia que, independentemente do tamanho das montanhas, ele tinha a força para superá-las. As montanhas não haviam mudado, mas Daniel sim. Ele tinha uma nova perspectiva, uma nova maneira de ver o mundo. Ele se sentia empoderado, pronto para enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresentasse. Ele não via mais as montanhas como obstáculos. Elas eram agora símbolos de sua jornada, marcos de sua resiliência e determinação. Cada passo em direção às montanhas era um passo em direção ao seu próprio crescimento. Ele as via como parte da bela criação de Deus, como um cartão postal da natureza. As montanhas eram uma lembrança constante da grandiosidade do mundo e da beleza que existe em cada desafio superado. Ele sabia que Deus estava com ele, independentemente dos desafios que enfrentasse. Com essa certeza, Daniel sentia uma paz profunda, uma confiança inabalável de que ele poderia enfrentar qualquer coisa, porque ele nunca estava realmente sozinho. Seção 7. Encontrando coragem na confiança. Deus nunca prometeu que a vida seria fácil. Ele nunca disse que não haveria montanhas para escalar. Mas Ele prometeu estar conosco em cada passo do caminho. Quando enfrentamos nossos medos com fé, encontramos coragem. Quando confiamos nas promessas de Deus, encontramos paz. Podemos enfrentar qualquer desafio, sabendo que não estamos sozinhos. Não importa quais montanhas estejam em seu caminho. Lembre-se das palavras de Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou com você. Confie em Deus. Ele lhe dará a força e a coragem para superar qualquer obstáculo, para encarar qualquer frio na barriga.